Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Colabro. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre finanças comportamentais e planejamento financeiro, como tomar boas decisões sobre o seu trabalho, sobre o seu dinheiro. Só um minuto. Adicionando a Luciana. Olá, Pronto. boa noite. Boa noite, Luciana. Tudo bem? Tudo bom e vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Deu certo aqui a nossa conexão. Que bom. Ah, que ótimo. Eu não tô te vendo, mas tudo bem. Se você tá me vendo, Eu tô te vendo, você não tá me vendo? Que não, estranho. tá preto aqui em cima da tela. Acho que tá carregando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu desligar e ligar de novo. Apareceu ou não? Ai, Não. ainda não? Que estranho. Deixa eu ver. Para quem tá ao vivo agora, consegue me ver? Porque eu estou me vendo e eu estou te vendo. Ah, então perfeito. Eu só estou me vendo. Tenta, tenta sair e entrar, Lu. Tá, Vamos ver se vou funciona. tentar. Obrigado, Márcio. Pronto. Agora você virou a câmera. Eu tô vendo o outro lado. Agora pronto. Você tá Oi, me vendo? oi. Oi, Lu, tudo bem? Você tá me vendo agora ou não? Ah, Mari, tudo bom, Mari? Não tô Que estranho. Você tá me ouvindo? lá, também tá vendo os dois. Eu não tô te vendo, Bruno, agora nem tô te ouvindo. Que estranho, Que olha só. doideira. Deixa eu. Agora, pronto, tô te ouvindo, mas Tá me, sigo sem te... tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Perfeito. Então vamos às cegas aqui. Vamos no escuro, tá tudo bem. Perfeito. Lu, primeiro de tudo, queria te agradecer por você ter essa agenda aqui hoje conosco para a gente falar um pouquinho sobre finanças comportamentais e planejamento financeiro. É um tema bastante importante no nosso dia a dia, bastante crucial, principalmente aqui no Brasil, né? Que eu acho que a gente tem bastante oceano a ser explorado nesse assunto. Então é um tema fundamental, bastante demandado também, né? E antes de eu me apresentar e apresentar um pouquinho a Colabra, eu gostaria que você se apresentasse, pode ser? Claro, claro. Bom, primeiro, muito obrigada, né, Bruno, pelo convite de estar aqui, pelo convite de colocar o curso de Finanças Comportamentais na Colabro. É, o meu background é todo em finanças, administração, contabilidade, auditoria, controladoria. E aí, há 8 anos, eu resolvi migrar de carreira e sem perder finanças. E aí eu me foquei em finanças pessoais. Só que não finanças pessoais aí falando de investimento, né? Falando da maioria das coisas que a gente vê por aí, e mais na parte comportamental. Então eu fui fazer um curso de psicologia econômica, né, da Que legal. professora Vera Rita, que é uma das precursoras aí do tema aqui no Brasil. E depois, bom, aí depois você faz esse curso, nossa senhora, o bichinho do comportamento te pegou e você não Muda larga tudo, né? mais, muda tudo. E aí eu fui indo assim, fui fazer economia comportamental em Londres, na London School of Economics. Que Já legal. flertei aqui com neurociência também no curso da professora Carla Tiepo, que é maravilhoso. Então, assim, é tudo para ir me aprofundando, né, cada vez mais em entender como a nossa mente funciona na tomada de decisão financeira. E é exatamente o que você falou, assim, é no dia a dia, é nos pequenos detalhes, isso está realmente
E em todo lugar, né? A todo momento, o dinheiro acompanha a nossa vida, né? Toda, e o comportamento financeiro também acompanha a nossa vida Sim. toda. Então, não tem Uhum. idade, sabe? Não tem essa questão de, ai, mas a minha renda é tanto, ou o meu investimento é tanto. Não tem nada a ver com isso, sabe? Com quanto ganha, ou com quanto tem investido. Pelo contrário, né? É muito mais a ver com você mesmo, né? Com a sua questão comportamental, emocional, do que de fato com os números. Sim, sim. Então, no final, a gente acaba saindo de uma preocupação do valor que você recebe mensalmente, da sua classe social, a gente passa a se preocupar um pouco mais com a pessoa em si, porque dá a entender que cada pessoa tem a sua singularidade, né? Exatamente, é exatamente isso. Assim, dá a entender, não, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Nós somos únicos, né? Nós somos únicos e as nossas finanças são únicas. Assim, a forma com que a gente age com dinheiro hoje tem muito a ver com tudo que a gente passou na vida, Sim. com tudo que a gente aprendeu, com todas as experiências que a gente viveu, seja na nossa família de origem, seja com sociedades que a gente entrou, seja em relacionamentos que a gente entrou também. Então, tudo isso, né, vai colaborando como a gente lida com o dinheiro do dia atual, né? Do E hoje, como né? do hoje, e como a gente vai lidar com esse dinheiro daqui para frente, né? Tem toda Sim. uma parte aí de planejamento financeiro que a gente fala no curso, que é uma aula específica para isso, assim, e que a gente fala muito dessa questão do eu futuro, sabe? Que tem tudo a ver, assim, não adianta a gente falar de planejamento financeiro, mostrar planilha, fazer não sei o quê, se a gente não entende como a gente se vê no futuro. Olha que Sim. doideira! Exato. Exatamente. Doideira boa, né? Eu gosto. Boa! É um desafio, né? É um desafio. É um desafio, exatamente. Aí só aproveitando, Lu, antes da gente entrar um pouquinho mais aprofundado nesse assunto, me apresentar aqui, eu sou o Bruno, sou fundador da Colabro, uma plataforma de cursos ao vivo e online, destinado para instrutores e especialistas de mercado. Então hoje a Lu que está aqui, né, tem um curso lá que está aqui fixado agora nos comentários, então quem tiver interesse pode acessar para conhecer um pouco mais. A gente vai falar um pouco mais também do curso no decorrer dessa live, né? E quem quiser tirar dúvidas tanto sobre o assunto quanto sobre o curso, aproveitem que a Lu está aqui à disposição, né? Perfeito. Lu, vamos lá então, aproveitando que a gente está nesse assunto que é bastante interessante, né, sobre finanças comportamentais, vamos definir um pouquinho o que seria finanças comportamentais? Deu a entender pelo que você trouxe, você até mencionou neurociência, psicologia, então dá a entender que é uma junção dos dois, né? Do pensamento com dinheiro. Pois é, isso mesmo, assim, o que aconteceu? Os modelos econômicos tradicionais, eles começaram a ser questionados, assim. Então, por exemplo, falar que todas as pessoas tomavam decisões que eram sempre pensando em maximizar o lucro, em minimizar prejuízo, são decisões sempre racionais e tudo mais. Isso que é o que os modelos econômicos pregam, né, da economia tradicional, começou a ser questionado por alguns pensadores na época. Ó, isso eu estou falando coisa de 1880, veja só, Caramba. bem antigo. Uhum. Começou a ser questionado isso por alguns filósofos, cientistas da época e cientistas comportamentais da época, mas aí isso veio assim, bem a passos bem devagar, né, bem lentos. E aí, o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, mais para a década de 1970, começou a se questionar mais, até por conta de como a economia ficou depois da Segunda Guerra e tudo mais. Então, o pessoal começou a investir em pesquisas Uhum. nessa área, assim, poxa, será que as decisões são tão racionais quanto a gente pensa? E aí surgiu, então,
né, a psicologia econômica, a economia comportamental, que vem falar, olha, nós não somos tão racionais quanto a gente pensa, a gente tem influência do meio que a gente está, a gente tem influências, né, do meio, eu digo, social, a gente tem influências cognitivas e a gente tem influências emocionais. Então, mesmo sem perceber que a gente é influenciado por tudo isso, quando eles fazem pesquisas, fazem estudos específicos, conseguem perceber como a gente é influenciado por tudo isso. Então, eu tenho até uma frase do Dan Ariely, que o Dan Ariely é um dos professores hoje em dia, né, da atualidade, ele é até um pouquinho polêmico e tal, mas ele é de uma faculdade dos Estados Unidos, né, e ele é consultor também, e ele fala uma frase que eu acho bem boa, assim, que já dá aquela tremida na base, assim, sabe? Que ele fala assim, da perspectiva da economia comportamental, somos falíveis, facilmente confundíveis, não tão inteligentes assim e com frequência irracionais. Somos mais parecidos com Homer Simpson do que com Super-Homem. Muito Bom, bom. aí a essa hora, né, a gente começa a se rebater, que nem peixe, fala, não, eu não sou assim, imagina, eu sou confundível. Não, claro que Sim. não. E depois, quando a gente começa a olhar nossas decisões, né? E aqui, Bruno, é importante a gente falar assim, a gente está pensando em qualquer tipo de decisão, sabe? A gente fala decisões econômicas, são as nossas decisões do dia a dia, são as grandes decisões de compra aí, se você está pensando, sei lá, em grandes coisas, sei lá, imóveis, né, carros, essa coisa toda, também sofremos isso. E na hora de investir, também Sim. sofremos influência do meio e tudo mais. Então, assim, para qual ângulo você olhar de finanças, a gente tem o nosso comportamento aí, a gente tem todas as influências aí cognitivas, sociais, emocionais, impactando a decisão. Sim. Você mencionou o Dan Ariely, ele é autor do Previsivelmente Racional, né? Exatamente, é ele mesmo. Esse livro, para quem está nos assistindo, é um livro muito bom. Eu acho que tem bastante fundamento para o seu curso, né, Lu? É, é. E aí eu lembro de uma parte ali que ele menciona que a gente acha que nós tomamos as decisões por conta própria, mas na verdade tem influências externas. Quando, né, e a gente tem essa percepção, a gente acha que a decisão não é nossa, é puramente minha, eu que decidi, quando na verdade tem uma série de variáveis externas que influenciam a gente, né? E Olha aí, ó, olha aí mais um spoilerzinho do nosso curso, né? A aula 2, a nossa segunda aula vai ser exatamente sobre isso, sabe? Sobre essa questão da arquitetura de escolha e nudges, né? Que é exatamente esse contexto, né? Como é que o contexto influencia na nossa decisão? Você tem uma ideia, né? Nudges, assim, pequenas coisas te empurram, né? Nudge em português virou um empurrãozinho, assim, né? Como empurrãozinho. é que a gente... É nudge, né? Não nude, pelo amor de Deus. Não confundam. Não confunda. E assim, como é que isso direciona o comportamento das pessoas, né? Uhum, uhum. Olha só, uma boa pergunta aqui da Jaque Santos. Posso responder, Bruno, que eu vi aqui? Pode, Qual é o tema de cada aula? pode, fica à Então, vontade. Jaque, o curso são de 4 aulas, começa dia 20 de agosto. A primeira aula é de economia comportamental e psicologia econômica, exatamente para a gente falar dessas emoções, e a gente vai falar aqui um pouquinho também hoje dessa questão de heurísticas, vieses, assim, e como eles impactam o nosso dia a dia. Depois, a segunda aula é arquitetura de escolhas e nudges, que é isso que eu acabei de falar. Então, como é que esse contexto também impacta nas nossas decisões financeiras. A terceira aula é uma aula prática,
passada, de montar o seu controle. Então, eu vou orientar todo mundo, cada um vai fazer o seu, né? Não, nada das suas finanças claramente não vai ser mostrada ali na aula, nada disso, mas cada um vai fazer o seu. Então, uma aula bem prática, a terceira aula. E a quarta aula a gente vai falar de planejamento financeiro e o futuro, ou seja, como é que a gente se vê no futuro, como é que são as nossas emoções nos vendo no futuro, para assim montar um planejamento financeiro. Então, eu acho que deu para responder. Legal, Lu. Aproveitando que você mencionou sobre heurísticas, sobre vieses, vamos falar um pouquinho desse tema que também acho que pode ser bem legal. O que a gente tem comumente de vieses, de heurísticas, que são os mais importantes no dia a dia? Então, aí, para te responder isso, Bruno, eu vou dar um pouquinho de contexto. Vamos lá, vamos lá. Falando de contexto, né? Que aconteceu? Um dos grandes estudiosos aí do assunto é o Daniel Kahneman, né? Que começou lá na década de 70, junto com outro psicólogo chamado Amos Tversky. Eles trabalhavam nos Estados Unidos, professores, consultores, tudo mais. E aí eles fizeram todo um grande estudo para entender como o nosso cérebro funciona e toma decisão. E aí eles perceberam que existe um sistema dual, ou seja, o nosso cérebro tem uma parte que não tem a ver com direita e esquerda, é só uma forma de se trabalhar, que eles chamaram de sistema 1, que é o sistema rápido, intuitivo, que você, assim, quando eu te pergunto quanto é 2 mais 2, você já responde e tal. Então, ele é o sistema 1. E o sistema 2 é aquele que a gente ativa quando tem que tomar decisões que você nunca tomou. Então, sei lá, se você não está acostumado a ver contrato no seu dia a dia, aí chega um contrato para você assinar, você se foca ali e presta atenção e tal, então você ativa o seu sistema 2 do cérebro. O que acontece que eles perceberam é que a gente age 95% do tempo no sistema 1, ou seja, a gente age 95% do tempo no automático. Então, imagine o estrago que não é quando você se dá de cara com um site ou com um aplicativo que é só em um clique, você compra ali, tudo chega na porta da sua casa e você fala, como é que eu comprei esse negócio? Porque você estava ali no automático, né? No seu sistema 1. E aí, no sistema 2, é só mais ou menos 5% do tempo. O que acontece, então? A gente acaba, né, que eles mapearam, então, como funciona, e aí mapearam as consequências disso, ou seja, por que a gente tem essa maneira de trabalhar e tomar decisão, nosso cérebro acabou criando atalhos para tomar decisão. E esses atalhos é o que eles chamaram de heurísticas. E aí, por conta de usar esses atalhos, a gente acaba tendo erros, né, muito comuns, assim, comum na grande maioria da população. E esses erros eles chamaram de vieses. Então, eu queria dar esse contexto porque, às vezes, viés sozinho, né, assim, voando, pode significar outra coisa. Mas viés comportamental ou viés cognitivo, né, aí você tem alguns nomes que significam a mesma coisa aí, desse estudo de entender quais são os erros sistemáticos nas nossas tomadas de decisão. E aí, assim, você estava falando, né, de como esses vieses impactam no nosso dia a dia. Exato. Um que é muito comum é o viés de confirmação, né? Então, assim, por exemplo, você quer comprar uma geladeira e aí você acha que a marca X é boa. A gente não tem patrocínio de ninguém, tá, pessoal? Então não vou falar marca nenhuma aqui. Olha o Então, merchan, hein? exato. Quando a gente tiver patrocínio, né, Bruno? Aí a gente fala. Mas se não, então a marca X. A marca X é boa. O que vai acontecer? Você vai começar a procurar vídeo que fala da marca X, você vai ler revisões boas da marca X, ou seja, você vai fazer tudo que confirma o que você já achava.
Você não vai, por exemplo, né? Normalmente, tá? Isso é a maioria das pessoas. Ah, não, Lu, realmente, não. Quando eu vou fazer uma compra muito grande, eu pesquiso os ruins, perfeito. Então você já está ativando o sistema 2 e tudo mais. Mas a grande maioria das pessoas procuram confirmar o que elas já achavam, né? Uhum. Inconscientemente, né? Não é que eu estou falando, eu vou confirmar o que eu já achava. Não, mas acabam confirmando o que já achava. Isso acontece muito em investimento, ou seja, você quer investir na ação da empresa X, você nem olha os relatórios que estão falando mal da empresa X. Você só vai olhar os relatórios que estão falando bem da empresa X, Sim. né? Então, assim, isso é muito inconsciente, assim, né? Ou seja, às vezes para coisa. Não falei sei lá, tal coisa era boa, e aí sai, porque acabou de sair uma notícia que a empresa ganhou prêmio, sei não sei o que, não sei o que. Então, assim, esse viés de confirmação acontece, assim, mais do que a gente imagina. Pode falar. Você acaba olhando só a parte que confirma aquela sua ação, né? Ah, eu quero comprar um carro, então eu preciso porque isso, aquilo. Você não olha o lado negativo da coisa, né? Você olha só o lado positivo, para Exato. confirmar aquela sua demanda, né? Aquele seu pensamento. Exatamente. Você vai procurar coisas que confirmem o seu pensamento. E aí, olhar o lado positivo, né? A gente tem um viés também disso, que é o de excesso de confiança, o otimismo excessivo, né? Então, Uhum. assim, por exemplo, quando a pessoa está vendo um monte de evidência contrária, mas mesmo assim falou, não, essa ação vai subir, ou não, isso aqui é legal, essas pessoas que avaliaram que não sabiam avaliar, sabe, assim, por mais que você está Sim. vendo o negócio ruim, você fala, não, mas Uhum. comigo vai ser bom. Exemplo, né, que aí eu vou dar um exemplo que vai servir para tudo, mas enfim, o Bitcoin, né, Aham. famosa criptomoeda. Você está vendo um monte de gente se ferrando. Não, mas o fulaninho ganhou. Sim, mas o fulaninho ganhou um ano atrás. Mas não importa. Você se fixa que ele ganhou e fala, não, e eu também vou ganhar, né? Comigo vai ser diferente. Isso já lembra, né, também muito o Bitcoin. Por isso que eu falei, o Bitcoin é um exemplo que vai servir Que para tudo, porque o clássico, né? Bitcoin também é clássico efeito manada, Uhum. né? As pessoas não estão nem entendendo o que está acontecendo, não entende nem o que é blockchain, não entende o que é criptomoeda, não tem. E eu falo isso porque eu também não entendo 100% essa parte de, de, de toda essa tecnologia, de como funciona, etc e tal. É, eu acho muito, muito desafiador, assim, entender. Uhum. Então as pessoas não Uhum. entendem, mas de repente, o fulaninho falou que fez, ciclaninho falou que fez, minha turma de amigos do tênis falou que fez. Né? O que tem a ver o tênis com o investimento? Nada, mas as pessoas. E aí fala, não, então também, né? Não vou. A Jaque falando, nossa, assim, né? E aí todo mundo Exato. vai e investe no Bitcoin e abre a conta na corretora X e faz não sei o quê, porque todo mundo está fazendo. Isso de investimento, mas se a gente parar um pouquinho para pensar na questão de consumo, né? Eu estou comprando tal coisa porque, né, tá todo mundo comprando. Eu nem sei se tal coisa é boa, nem sei se serve direito, se eu vou usar, mas eu tô lá e comprando, né? Tem Então questão de tem esse efeito carro, manada. tem questão de carro, tem questão de celular, Exato. o próprio iPhone, né, que já passou de um momento que ele era literalmente uma febre, e veio alguns celulares chineses com as mesmas características, mas antes disso o pessoal acabava comprando porque estava todo mundo comprando. Exatamente. E aí você já também faz um link com um outro viés muito, muito conhecido, principalmente do pessoal de marketing, né? Porque isso tudo que a gente está falando aqui são ciências comportamentais que podem ser usadas, né? E já são comumente usadas para o marketing, né? Para incentivo do consumo, né? Uhum. E eu
estou aqui do outro lado da moeda, aplicando isso para a gente ter comportamentos financeiros saudáveis, né? Uhum. Então, assim, mas o viés, a análise do comportamento humano serve para os dois lados. Então, o pessoal de marketing, e aí todo mundo vai lembrar da propaganda da TV que era só amanhã, né? Então, que é isso, assim, essa questão de aversão à perda, né? Que é um outro muito usado. Você falou assim, nem sabia porque comprava o iPhone, tá bom, porque você não quer perder a novidade, né? Você não quer deixar de pertencer àquele grupo também. Então, essa questão da aversão à perda, assim, com quantidade limitada para quem gosta de fazer reserva, por exemplo, de hotel, e vem alguns sites assim, só restam 2 quartos. Imagina, o hotel tem 500 quartos, mas naquele dia, naquele momento que você quer, só restam 2 quartos, né? Então, assim, Sim. é realmente o marketing trabalhando, né, instigando esse nosso viés aí de aversão à perda. Poxa, se só restam 2 quartos, eu preciso fazer agora, eu preciso reservar, eu preciso comprar, eu preciso fazer, né? Então, isso realmente já tem sido usado como incentivo do consumo, mas o que é importante e é o que eu quero levar no curso, né? Para a gente aprender sobre isso, para a gente conseguir identificar isso e aí tomar uma decisão menos emocional e mais racional, ou seja, mais Sim. consciente do uso do dinheiro. Então, Sim. é por isso que eu faço essa trajetória aí pelas emoções. Assim, ninguém vai sair um super expert do curso, mas você vai conseguir identificar, sabe, essas coisas. E aí fala, bom, meu amigo, não restam só 2 quartos nesse hotel, sabe? Sim. Eu vou voltar amanhã, eu vou pensar aqui se eu realmente quero ir. E depois eu vou comprar o dia que eu quiser, o dia que for uma boa data de compra para mim, né? E Sim. assim por diante. Então, essa é o meu objetivo trazendo tudo isso. Sim, e são fundamentos bastante importantes para o planejamento, né, Lu? Porque você falou uma coisa que é bastante importante, que é saber identificar. Não é só conhecer, mas saber identificar aquele momento, porque Exato, vai impactar diretamente no planejamento financeiro da pessoa, do casal, da família, no exato. orçamento, né, como um todo. Imagina, se a pessoa cair em todos esses vieses ao mesmo tempo, aí não tem orçamento que se salve, né? E a gente cai, viu, Bruno? Nossa Senhora, como a gente cai, assim. Eu viro e mexo e comento com meu marido assim, mas isso aí é jogada de marketing, pelo amor de Deus, não cai nesse. Não caia nessa, né? Não caia nessa e tudo mais, assim. Então, é isso, assim, é como a gente identificar mesmo. E e lógico, a gente plantando essa sementinha, né, de que primeiro existe isso. Vamos começar do começo, né? Primeiro existe essa ciência, primeiro existe já tudo isso que foi estudado, que vem sendo estudado, que vem sendo aprimorado por diversos pesquisadores, cientistas no mundo inteiro, tá? Economia Uhum. comportamental, a gente está com organismos principalmente tentando implementar isso em políticas públicas também, que é um negócio super legal na área de saúde. Então, assim, realmente essa parte de economia comportamental ela é bem ampla. Então, aqui a gente está Sim, realmente afunilando para aplicação em finanças pessoais e mais especificamente em comportamentos financeiros saudáveis, sim. né? E Lu, Seja ele de consumo ou de investimento. sim, você se protegendo, você tendo esse conhecimento desses vieses, de tudo que acontece em relação ao seu próprio irracional, né? O que que você ganha dentro do planejamento financeiro com isso? Então, o negócio do planejamento financeiro é muito legal, assim, porque ele te dá uma visão bem holística das suas Uhum. finanças, sabe? Às vezes as pessoas acham, mas planejamento é só, sei lá, curto, médio, longo prazo, é só assim, é só isso. Não, pelo contrário, assim, o planejamento é do período
que você conseguir planejar, né? Uhum. Porque a gente está num momento de tantas incertezas, as pessoas, né, no geral, passando por diversas situações, né? Você vê uma pandemia, os alagamentos, as tragédias lá do Rio Grande do Sul, ou seja, a gente está num momento tão atípico que de repente você fala planejamento, a pessoa já assusta, assim. Então, o Uhum. planejamento é do período que você conseguir fazer. Mas daquilo que você conseguir fazer, você vai ter uma visão do todo. E isso é Uhum. importante. E aí Uhum. você começa a direcionar suas decisões do dia a dia para aquilo. Porque assim, Uhum. quando você não. E isso é objeto de estudo também de economia comportamental, que já está provado que quando você não tem um objetivo claro, é muito mais difícil, por exemplo, você conseguir investir. E você fala, Uhum. vou investir para quê? Vou comprar isso aqui que eu quero. Vou investir para quê? Eu vou viajar, né? E assim o negócio vai indo e você, porque o incentivo ao consumo é forte, né? É rede Exato. social, é o convite dos amigos, é tudo aquilo que a gente falou, assim, do contexto, como é importante. Então, é, traçar, ter esse objetivo, né? Fazer esse planejamento, você consegue já ir direcionando as pequenas Uhum. decisões do dia a dia para esse caminho. E depois, que é uma das coisas que eu mais adoro do planejamento, é a consciência de Uhum. como aquelas pequenas coisas vão impactar na sua vida. Então, assim, eu posso entender que gastar R$ 10 ou R$ 10 a menos no meu dia a dia não impacta nada, ou eu posso Uhum. entender que R$ 10 a mais por mês são 120 no ano, e isso sim impacta o meu planejamento. Então, Exato. assim, como é que cada decisão vai afetar? Então, essa consciência que eu acho maravilhosa que o planejamento traz, sabe? Sim, Então, por isso que eu sim. digo, um pouco ao contrário do que as pessoas normalmente de finanças tradicionais falam, porque planejamento tem que ser de curto, de médio, de longo prazo. Rapaz, tem muita gente assim, numa depressão profunda, tem gente com crise de ansiedade. Como é que a gente vai falar de longo prazo, sabe? Tem nem como, né? Então, não tem nem como, assim, né? Isso já é gatilho de crise de ansiedade e tudo mais. Então, não importa tanto o período que a gente vai fazer, até no curso, na aula, isso não importa mesmo. O que importa é isso, a gente conseguir ter uma visão holística, direcionar nosso dia a dia e nossas decisões para aquele caminho e ter essa consciência do impacto de tudo que do que a gente fizer, Sim. né? E é, Naquele planejamento. e é exatamente aquilo que a gente comentou no início, né? Que a gente trata de uma singularidade. Cada caso é um caso, Exato. né? Cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa. E É. aí a gente precisa modelar esse planejamento financeiro de acordo com aquele momento, com aquelas circunstâncias, E né? é exatamente por isso que a gente está tomando cuidado da turma ser pequena, sabe, Bruno? Sim, Porque é isso, é para a gente conseguir entender o dia a dia, a pessoa se sentir também livre ali para perguntar, sabe? Não adianta nada a gente fazer um curso desse ao vivo e botar 100 pessoas no link, né? No sim, Zoom e tudo mais. Não adianta, né? Então, exato, esse também foi esse cuidado aí que a gente teve. exato, né? Não, de certa forma isso acaba sendo bastante válido, né? Porque senão fica muita gente ali participando e o negócio fica bastante complexo, né? Então, Exato. assim, Lu, quando a gente olha o planejamento financeiro, me veio à cabeça uma outra coisa também que você mencionou no começo, que é é uma ideia que você até comentou que iniciou no passado ali, que era a ideia de maximizar os ganhos e diminuir as perdas, né? Os É. prejuízos. Isso aí acaba entrando, de certa forma, também no planejamento, ou não? Porque a gente acaba cuidando um pouco mais do dinheiro nesse ponto, né? Exato, exato. E isso era muito como o modelo de economia tradicional pensava que a gente tomava decisão, assim, sempre tentando maximizar e tal, não sei o quê. O que acontece com o planejamento é que a gente
tem esse guia, pode usar o planejamento como guia para tomar decisão. Então, a gente tende a ficar um pouco menos emocional, né? Assim, ter essa parte dos nossos vieses, das nossas heurísticas, né? De tudo isso. Poxa, se eu tenho um planejamento muito claro, que eu quero, de repente, sei lá, fazer uma viagem o ano que vem, uma viagem internacional, tal. Me chamam para uma festa de Réveillon caríssima, eu falo, cara, não, né? Não vai rolar. Esse ano, não. E às vezes é difícil recusar, né? Então, se você entende um pouco do viés comportamental, acaba sendo um pouco mais fácil, né? Exato, e você entende, exato, você entende. Aí mesmo se dá aquela coçadinha, você tem uma ferramenta para consultar, que é o seu planejamento, né? De tal forma que você fala, putz, mas olha só, a viagem é tanto, e eu vou gastar esse tanto aqui, que é quase o preço da passagem para uma noite de Réveillon? Ah, então não dá, né? Então aí já começa a te dar base, né? Para Sim. te fortalecer para até conseguir dizer esse não aí para os amigos, para a galera falar, galera, ó, aquela viagem que eu tô sonhando vai acontecer ano que vem, não rola esse Réveillon, né? E isso que eu ia te perguntar, como que a gente consegue negar esse tipo de coisa? Ou às vezes um convite, ou às vezes uma própria impulsividade nossa mesmo, né? Às vezes não é nem convite de alguém, às vezes a gente está ali no momento que, deixa eu ver um negócio aqui, vou comprar. Como que a gente consegue negar isso? Então, não, se existisse receita pronta, Não existe, né? Não né? A gente existe. estaria rico de vender essa receita, né? Controle seus impulsos aqui. Mas assim, imagina, seria o best-seller. Mas assim, o que que acontece, né? Existem algumas coisas que é isso que tem muito a ver com a aula dos nudges que a gente vai falar, né? Como é que a gente pode criar os nossos nudges, né? Quais seriam nudges que funcionam para a gente? Então, eu gosto muito, eu não sei quem segue aqui também, a Ana Leone, que é do Instagram Dinheiro com Atitude, né? Eu gosto muito dela. E ela, todo Black Friday, comenta do post-it no cartão de crédito. E isso eu Muito acho bom. fenomenal. Eu acho fenomenal, porque assim, ou é recadinho para você mesmo, do tipo, não me use à toa, não tô aqui para qualquer coisa, sabe? Você bota no cartão, ou é até mesmo com a listinha, né? Isso eu também já falei lá no meu canal, é, com a listinha do que você quer comprar. Porque a Black Friday, assim, é o auge do ápice Do do consumo, né? consumo, né? Do estímulo, assim, né? Então, assim, como é que a gente se protege, por exemplo, numa Black Friday, né? Essa questão do post-it, essa questão de pequenos lembretes para você mesmo, avisos no calendário, não, o que que eu quero comprar? Não, eu quero comprar tal coisa. Aí você vai naqueles sites comparadores de preço, vê o histórico, né? Então, isso já são ferramentas que vai ajudando algumas pessoas, né? Me ajuda. E, assim, é uma coisa que eu faço toda Black Friday, é uma lista de coisas que eu gostaria de comprar. E quando eu não tenho nada para comprar, eu falo, eu não tenho nada para comprar. E coloco esse Sim. post-it também, entendeu? Olha, Porque tem. vai surgir, né? As lojas que eu gosto vão me mandar WhatsApp, vão me mandar e-mail, vão aparecer no meu Instagram e tal, e tal, e tal, e tal. Então, assim, é muito estímulo. Então, É, como até, é que a gente se controla isso, né? até engraçado, até um parênteses sobre isso. A Black Friday, ela tornou um movimento tão grande, tão intenso, que ela já não é mais só na sexta-feira, né? É, Ela virou um mês, às vezes, o final de semana, a semana, né? Então, exato, exatamente, exatamente. Então, assim, como é que. Então, assim, dependendo do que você quer comprar, eu gosto muito desses sites que comparam preço, sabe? comparação. Tipo, que traz o histórico e, enfim. É bem É, bacana para a gente até não cair nas fraudes, né? Das lojas que falam que abaixou, mas quando você olha o histórico, fala, não, esse preço mesma estava coisa. 4 meses Ex- atrás. É.
Exato. E como que a gente consegue manter essa disciplina? É difícil, né? Tem que ter Difícil. bastante convicção ali no negócio, no planejamento financeiro. Exatamente, exatamente. E assim, de novo a importância do objetivo claro, sabe? Então, mesmo que seja a curto prazo, então, sei lá, eu quero sair da minha dívida até dezembro, por exemplo. Tá Sim, ótimo, já é um super objetivo, já é né? Porque quando a gente fala objetivo financeiro, às vezes na cabeça das pessoas é comprar a casa, comprar o carro. Não, eu posso querer sair do cheque especial. exato. É um ótimo objetivo, é um objetivo maravilhoso, saudável pra caramba você sair do cheque especial. Então, tá tudo certo, sabe? Sim, Sem julgamentos para nenhum objetivo financeiro, nada disso. sim. Agora, ô Lu, tem um ponto que é bastante interessante, que é, claro, é importante a gente ter esse objetivo, só que quando a gente fala de um objetivo de um mês, 2 meses, é fácil, assim, você acompanhar. Agora, quando a gente fala de um objetivo de um ano, por exemplo, tem que fazer um acompanhamento também, né? Tem que fazer um acompanhamento. Aliás, os seus controles, e aí não é só o planejamento, né? O próprio controle financeiro você precisa fazê-lo Uhum, periodicamente. E aí entenda uhum, periodicamente o que funciona para você. Então, eu já atendi casais, por exemplo, que marcaram segunda-feira à noite e vão atualizar o controle financeiro. uhum. Então, é semanal, porque aí fica super fácil, é poucas transações, tá tudo, né? Bem rapidinho. Agora, tem pessoas que falam, não, quero esperar o mês fechar e tudo mais. Então, essa atualização de tudo, né? Desde os seus controles, se você já tem de investimento, saldo de investimento e o próprio planejamento para ver como, se está indo como você imaginou, precisa ter essa atualização periódica, assim, sabe? Sim, sim. Agora, ô Lu, como que a gente consegue fazer esse acompanhamento? Você mencionou ali uma planilha de gastos financeiro e tal. O Excel, ele é o pilar para tudo também, né? Ele funciona. Mas, Poxa, eu gosto, assim, eu sou suspeita, a gente vai, né, dar um modelo no curso, inclusive, a gente vai trabalhar em cima de um modelo, mas assim, de verdade, Bruno, é o que serve para você. Então, sim, assim, eu já vi pessoas anotando em caderno, tem até cadernos super bonitinhos nas papelarias e tudo mais, que fala, né, que é o seu livro caixa aí, individual e tudo mais. Então, assim, é o que de fato servir para você. Eu, né, já trabalhei em aplicativos, né, uhum, até também responsável por essa parte de conteúdos e tudo mais. Eu trabalhei num aplicativo que hoje em dia não existe mais, que foi vendido para um banco. Então, assim, existem aplicativos hoje em dia também, é, que os que eu conheço cobram uma mensalidade, então também, né, uhum. não quero nem comentar sobre nenhum específico, porque eu não quero gerar custo aí, umas despesas para as pessoas. Mas assim, A se mais, né? você. A mais, exato. Mas se você se identifica com a forma que o aplicativo funciona, que o site funciona, e isso está funcionando para você, é uma ótima despesa, porque ela vai te economizar, com certeza, você pagar muitos juros, muito de várias coisas. Então, assim, se é aplicativo que funciona para você, aplicativo, se é planilha, planilha, se é caderninho, Uhum. caderninho. O que vale é essa disciplina, né? Sim. Da gente conseguir atualizar, da gente conseguir manter e tudo mais. Entender, no final, os fundamentos também, né? Acho que É isso. é uma mistura de tudo, os fundamentos ali dos vieses comportamentais, do que você recebe pelo que você gasta, com o que você gasta, com seus É, objetivos também. é isso. Aí juntar tudo isso numa ferramenta que pode ser um caderno, pode ser Exato. né, um Excel, um aplicativo, né? Exato. Não, Exato. mas E engraçado você estar falando Excel, né? Mas na verdade eu uso a planilha do Google, que é de graça. é uma boa alternativa, é ótimo, E eu porque vou.
vou mostrar no curso e tudo mais, a gente vai em cima da planilha do Google. Lógico que, né, quem trabalhar com Excel consegue levar para o Excel tranquilamente, né? E é ótima a planilha do Google porque tá online, né? Então você consegue acessar de qualquer Exato. lugar. Você consegue, inclusive, acessar no celular, que eu também já Exato. vi pessoas que conseguiram se adaptar, por exemplo, ao invés de esperar o final do mês ou esperar o final da semana, enfim, tô aqui sei lá, na padaria tal, já gastei tanto, entra ali rapidinho, coloca o valor, coloca a padaria. Então, assim, vai muito de cada um. Né, até linkando com as coisas que a gente estava falando no começo aqui, o nosso automático, né, o nosso sistema 1, não, normalmente, né, para a grande maioria das pessoas, não está acostumado a fazer esse tipo de controle, né? Não está acostumado a gastar energia fazendo isso e tudo mais. Então, a Sim. gente tem que, neste começo, a gente vai chamar o sistema 2 mesmo para atuar, poxa, como é que eu entendo isso? Poxa, como é que, né? Te ajuda, usar ferramentas aí, usar nudges para te lembrar de atualizar essa coisa toda, mas depois, conforme o tempo vai passando, você vai entendendo os benefícios, você vai vendo as coisas acontecerem, as pessoas que, por exemplo, conseguem pagar dívida Uhum. depois que se controlam, pessoas Legal. que conseguem atingir um certo valor de investimento que nunca imaginaram, que nunca conseguiram antes. Então, assim, conforme você vai colhendo os frutos desse comportamento saudável, dessa disciplina, aquilo já vai para o automático. Uhum. Aquilo já Uhum. vira sistema 1. Então, assim, como é maravilhoso isso, né? Dessa questão comportamental, assim, porque não é que começa no sistema 2 que vai ficar no sistema 2 para sempre. Aí Sim, você vai sim. ensinando o seu cérebro, né? Vai ensinando a sua mente de tal forma que aquilo vai passar a ser automático para você. Sim, exato. Que demais, Lu, que demais. Bastante interessante. Lu, o seu curso, ele começa quando? Ele começa dia 20 de agosto, é uma terça-feira, e ele vai durar por 4 semanas, então ele vai de 20 de Legal. agosto até 10 de setembro. Terças-feiras, às 7h30 da noite, então para quem trabalha o dia todo e, enfim, no horário comercial, dá para chegar tranquilo Legal. e começa às 7h30. E a gente está com somente mais 13 vagas disponíveis, né? Se eu não me Opa, engano. isso Tá indo. aí, isso aí. É isso Legal. mesmo. Estamos com as últimas vagas. Aí, ó, criando a versão a perda aí, ó. Estamos com Exato. as últimas vagas. Não, Exatamente, mas exatamente. olha, vai ser um curso bem bacana, viu, Bruno? Porque é bem desmistificar, sabe? Uhum, uhum, Eu acho que eu nem sei se eu falei, mas enfim. O meu canal no YouTube, que é o mesmo nome da minha empresa, chama 90 Segundos de Finanças. E o 90 uhum. Segundos, ele nasceu exatamente para desmistificar finanças pessoais. Então, assim, o objetivo desse curso também é esse, sabe? Se tem Sim, pessoas que por acaso não sabem por onde começar, se controlar, acham que é muito difícil, tudo mais. Então, isso realmente é um pontapé inicial que legal. e, é, né, para você destravar aí, passar essa arrebentação e de fato conseguir depois seguir, atualizar, enfim, e ter esse canal aberto comigo, porque depois você sabe, né? Uma vez que a gente falou de finanças, a gente sempre Não... fala de finanças. Exatamente. Fica um aprendizado para a vida, né, Lu? Fica assim. E você vê, né? Uma coisa que você estava falando também, como é que a gente consegue falar não e tudo mais, né? Se você soubesse o poder de falar não, assim, é tão bacana. E quando você consegue entender essas suas questões emocionais, poxa, por que que, sei lá, comprar o carro X é importante para mim? Sabe, quando você começa a refletir do ponto de vista emocional também, não é porque é o carro X eu vou, sei lá, financiar e aí, né? Porque
Exato. Normalmente as decisões vão por esse lado. Ah, tem um financiamento, dão mais no meu usado e a parcela cabe no meu bolso. Aí No pronto, bolso. aí fez o combo danou tudo. Esse é o Exato. combo danou tudo. Porque aí no final desse financiamento você vai ter pago 3 carros, né? De repente te acontece alguma coisa no meio do caminho, a parcela que você achava que dava para pagar não dá mais e tudo mais. Então danou tudo, né? Então, assim, falar não, né? Falar não, por exemplo, para, sei lá, alguém da sua família que esteja falando, pô, compra esse carro e tá ótimo, não sei o que, não sei o que. Você fala, não, não é o meu momento, eu tenho outros objetivos, eu tenho outras coisas, isso vai impactar demais nas minhas finanças agora. Cara, assim, deixa o outro sem saída. Primeiro começa aí. Exato. E vai te tirar um peso das costas, assim. Então eu brinco que é um curso que vai te trazer muita economia, com certeza, porque o quanto você vai deixar de entrar em rascada financeira depois de saber essas coisas vai ser muito bom. Ah, que bom, Lu, que bom. Tenho certeza que é um baita de um curso, como eu falei no começo, é um curso bastante demandado, um curso bastante importante para o cenário que a gente tem agora, né? Exato. Então, E aí, bacana. ô Bruno, e só para te falar, né, até para deixar Vamos essa questão lá? aqui pontuada, que é o seguinte, quando a gente fala de finanças pessoais, até pelo CFP e tudo mais, a gente tem 6 pilares de finanças pessoais, que é a gestão financeira, que é mais essa aí de suas receitas, suas despesas e tudo mais. A gente Aham. tem a gestão de ativos, que aí entra essa parte de investimento, entra bens, entra todas essas coisas. A gestão de risco, ou seja, Uhum. dependendo dos ativos que você tem, quais são os riscos que você está exposto e tudo mais. Tem uma parte de tributário, de entender como é que é a tributação que você sofre, que você tem que pagar e tudo mais. A Uhum. questão de aposentadoria, né, de planejamento para aposentadoria e planejamento sucessório, ou seja, para os seus herdeiros e tudo mais. Então, assim, quando a gente olha finanças pessoais do ponto de vista teórico, a Uhum. gente tem essas 6 pilares. Então, no nosso curso, a gente vai estar trabalhando os 2 primeiros, com certeza, que é essa questão de gestão financeira e gestão de ativos, Uhum. mas tudo que a gente falar da questão emocional, da questão da tomada de decisão, permeia os outros pilares de finanças pessoais também. Que no fundo é Sim, a sim. mesma pessoa que vai estar tomando a decisão sobre aposentadoria, sobre sucessão e tudo mais. Então, tudo isso tem essas emoções já embarcadas, né? Embarcadas. Ah, legal, Lu. Legal, bacana. Lu, queria te agradecer. Eu acho que a gente Gente, bateu como um papo passou sensacional. Passou rápido! rápido, né? Passou muito rápido, porque tem muito assunto. Até aproveitando, como tem muito assunto, o assunto é bastante interessante. Fica aqui um convite para outras lives, tá? Para a gente Vamos falar. fazer. Você acabou de trazer 6 pilares. Eu acho que cada um dá uma live, né, de tanto assunto que tem para Tem falar, todo... né? Então, deixo o convite aberto aqui para a gente fazer outras lives para falar de outros assuntos também dentro do planejamento financeiro. Para quem está nos acompanhando, volto a reforçar, o curso da Lu está aqui aberto também para inscrições e está aqui nos comentários fixado. Então é só clicar no link para acessar o curso, tá? Lu, palavrinhas finais? Ai, queria te agradecer, Bruno. Adorei o nosso papo aí. Muito obrigada. Obrigado pelo espaço. Obrigado pela confiança de colocar meu curso na Colabro. E aguardo vocês lá. Essa é a primeira turma. Então, uma turma aí que foi tudo muito pensado com muito carinho. E aguardo todos vocês. E se não der nessa turma, você manda uma mensagem para a gente, que daí a gente já coloca na lista de espera para as próximas. Perfeito. Lu, muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Contem aqui com a gente, tirem dúvidas, fiquem à vontade. Podem me procurar aqui através do Instagram da Colabro
ou através lá do site da Colabro, podem procurar a Lu também, né, para tirar dúvidas do curso, estaremos aqui à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado, Boa Lu. noite. Tchau. Tchau, tchau.